Oi, Mancini, muito boa noite. Aqui é Alisson Lima, da Rádio Vozão, a rádio oficial do Ceará Sporting Clube. Queria que você avaliasse um pouco essa partida em Chapecó. Todo mundo sabia que seria um jogo de extrema dificuldade. Esse ponto que se acaba trazendo e até que ponto esse empate já no final do jogo dá um ânimo a mais para o compromisso do domingo frente ao Atlético Goianiense. Obrigado. Não tenha dúvida que foi um jogo muito difícil, né? Porque nós sabíamos que iríamos enfrentar uma equipe que está lutando para sair lá do Z4 e era importante que a gente saísse na frente do marcador e a gente montou uma estratégia falando com os atletas sobre isso, porque nós sabíamos que se a Chapecoense fizesse o gol na nossa frente, ela se fecharia e foi exatamente isso que nós vimos no primeiro tempo. Ela sai na frente, aí se fecha, nós ainda tivemos um bom volume ali do lado esquerdo, mas a equipe oscilou bastante, melhorou um pouco na segunda etapa, chegou o gol de empate somente nos últimos segundos do jogo. Se tivesse feito o empate antes, talvez, com muita possibilidade da gente virar o jogo, porque o nosso volume de jogo na segunda etapa foi muito superior à da Chapecoense, a gente lamenta muito, mas é um ponto somado que eu espero que seja importante lá na somatória final. Mancini, boa noite, aqui é o Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN, e eu queria abordar com você essa questão da motivação para essa reta final de Série B, né? O Ceará, depois desses dois resultados fora de casa, uma derrota, uma goleada contra o adversário direto que buscou acesso à Série A, que foi com o Novo Horizontino, e agora esse empate em 1-1 contra a equipe da Chapecoense, um time que está brigando para não cair para a Série C, Mancini. E a minha dúvida fica tanto se você ainda acredita nesse acesso à Série A, se você ainda acha que pode sim o time conseguir buscar esse acesso à Série A, e como é que você vai fazer os jogadores também acreditarem, se motivarem pelo menos a terminar essa Série B. Eu sigo acreditando, faltam 9 jogos, tem 27 pontos a serem disputados, é difícil? É difícil sim, assim como eu disse isso logo que cheguei ao Ceará. Mas é importante que todos nós, que a gente mantenha o foco, mantenha a concentração e mantenha o bom ânimo, né? Porque o ânimo ele faz parte do aspecto emocional. Eu vi nesses 2 últimos jogos aí a equipe sentindo muito emocionalmente na partida, por isso a oscilação dentro dos jogos, mas é importante que daqui para frente a gente ajuste, acerte ainda mais, não só o aspecto tático da equipe, que ainda apresenta algumas coisas erradas ou com oscilações, mas também o equilíbrio emocional, que é muito importante quando você está decidindo alguma coisa no futebol e aquilo que você fez lá atrás passa a não ser tão importante agora. O mais importante é a gente escrever uma história bacana nesses últimos 9 jogos. Boa noite, Mancini. Forte abraço para você. Tony Mota, Rádio Assunção. Matematicamente eu sei que é muito difícil, né? O Ceará ainda tem chances remotas, mas tem. Mas a gente sabe também que chegar ao G4 está se tornando quase que impossível. Dentro dessa visão, restando 9 rodadas para fechar a temporada, você já começa a trabalhar também, Mancini, paralelamente para formar o elenco do ano que vem? Quem vai ficar, quem não vai ficar? Isso já começa a ser trabalhado por você nesse restante de temporada? Boa sorte, boa noite. Muito obrigado. Olha, neste momento a gente está ainda focado no acesso, né? Numa busca incessante. A gente sabe que esses 2 últimos jogos, eles de certa forma nos distanciaram um pouco ali do G4, mas a gente vai lutar novamente. Talvez daqui a 2 rodadas a gente esteja falando de uma outra situação, então é importante que a gente esteja preparado para isso. Não é só da boca para fora que a gente diz que acredita, a gente tem que sentir isso, esse tem que ser um sentimento de todos dentro do Ceará para que nos jogos a gente consiga passar por superações e por momentos delicados que um jogo de futebol te coloca às vezes, né? O fato de hoje a gente ter saído atrás no marcador causou um impacto emocional e de repente você se vê
se depara com uma situação onde está perdendo a partida, tem que empatar e virar, e o emocional muitas vezes ele joga contra isso. Então é importante que a gente readquira o nosso centro para que a gente possa desempenhar bem nessas últimas partidas e, obviamente, que a gente vai jogo a jogo analisando a tabela, vendo as chances, as possibilidades e lá na frente a gente vai discutir o elenco para 2024. Fala Mancini, muito boa noite, aqui é Samuel Conrado da Rádio Verdinha FM 92.5. O Ceará, na partida de hoje, conseguiu um empate com o Luiz Otávio balançando as redes no finalzinho do confronto na Arena Condá. Agora, projetando essa semana que o Ceará terá até o próximo adversário, que é o Atlético Goianiense. A gente teve a situação do Léo Santos, tomando o terceiro cartão amarelo. Já é um desfalque de um jogador que você utiliza em todas as partidas. Como que você pensa com essa substituição e também sobre Christian Barletta? O atacante saiu no campo de jogo sentindo a posterior da coxa. Como é que está a situação do Barletta para o próximo adversário? E também essa semana, como você projeta o Ceará que deve entrar em campo diante do Atlético Goianiense? Olha, jogar domingo que vem diante do Atlético Goianiense, uma vitória pode nos dar novamente um ânimo a mais. E aí sim a gente pode voltar a pensar com muita força no acesso, porque você ganhar de uma equipe que está acima da gente, ela tem uma repercussão e uma análise diferente dos outros jogos, né? No caso específico do Léo Santos, o atleta está fora deste jogo, eu tenho algumas outras opções. Hoje, dentro da partida, eu até usei o Jean como um segundo homem de meio de campo no momento em que a gente perdia, exatamente para ter um volume de jogo melhor, né? Mas até domingo a gente vai decidir quem é que vai ocupar a vaga do Léo. O Barletta, na verdade, não é uma lesão muscular, ele acabou sentindo o joelho novamente, aquele mesmo joelho que havia sentido ao longo da última semana. O atleta tem uma inflamação óssea ali, então sempre que há algum esforço além da conta, ele acaba sentindo e hoje acabou saindo muito em função disso, né? Eu acho que nesse momento a gente não tem muito mais a dizer, só que a gente tem que seguir nessa luta, acreditando. O Ceará é uma camisa muito forte na Série B, mas tem que melhorar também o jogo dentro das partidas. A gente vem oscilando muito, diante do Novo Horizontino aconteceu isso, diante da Chapecoense também. É necessário que, já para o nosso quinto jogo aqui, a equipe apresente um rendimento um pouquinho melhor, tanto na parte de organização quanto na parte técnica. Obrigado. Valeu.